Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente tá aqui, finalzinho de semana, finalzinho de tarde também, 4 horas da tarde, para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, né? O que a igreja nos apresenta, né? O que o Evangelho de Jesus vem para nos trazer reflexão, para a gente mudar um pouquinho o dia de hoje, entender um pouquinho a sua palavra, para que a gente possa traçar o nosso caminho, né, até a vida eterna. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, no capítulo 5, e o versículo hoje é do 27 ao 32. Adultério e fidelidade. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita levar você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe der uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, durma com a bronca dessa. Então, pessoal, veja só. Hoje, o Evangelho ele vem nos trazer uma realidade constante na nossa vida, né? Esse pecado é um pecado que todo ser humano comete consciente do que está fazendo, né? Consciente do que está fazendo. Geralmente a gente comete muitos pecados, né? Cometemos os pecados que ofendem o coração de Deus que está dentro do mandamento, mas muitas vezes a gente não sabe nada da palavra, a gente não sabe nada o que significa aqueles mandamentos para Jesus, né? Então a gente vai cometendo até o dia em que a gente começa a entender. Porém, esse mandamento do adultério, né, é uma coisa que todos nós cometemos consciente, né? É um dos pecados que a gente vai levar a culpa, né? Como a gente falava ontem. Ontem a gente falava sobre isso, né? Sobre o purgatório, que a gente, mesmo confessando os nossos pecados aqui, Jesus perdoa os pecados confessados e os pecados assim que a gente se arrependeu, né? Mas existe uma culpa que a gente leva. Esse pecado é um dos que a gente leva. É por isso que é impossível a gente morrer, chegar o dia do nosso julgamento e a gente ir direto para o céu. Por quê? Porque a gente vive cometendo essas coisas e esse pecado é um dos, né? Jesus hoje vem falar sobre o adultério, sobre a fornicação, não é? E para que a gente entenda bem, o que é que acontece? Dentro aqui na nossa vida, o que mais acontece é adultério. Se você for pensar no adultério, você pensa assim: não, eu só tô adulterando se eu trair o meu marido, não é assim? Eu sou casada, não é? Ou eu moro junto com ele e eu o traí. Ou então eu traí minha esposa. Mas aqui, pelo que a gente observa, o adultério ele só não significa a traição de um casal que mora junto, não, né? A gente tá traindo de todo jeito. Por quê? Vamos entender o que significa o adultério e a fornicação, né? O adultério, ele acontece
quando existe um matrimônio no meio, né? Ou seja, um casamento na igreja, uma aliança do casal com Deus. O casamento da igreja, principalmente o casamento católico na igreja católica, porque é o único casamento, né, que garante verdadeiramente a palavra de Deus. Porque quando Deus diz o que Deus uniu, o homem não separa, né? A nossa igreja, ela não aceita que você case hoje, daqui 1 ano, 2 anos, você se divorcie e volte lá para casar de novo na igreja com uma outra pessoa. Não. A igreja, ela só desfaz o seu casamento, dissolui o seu casamento, se houver a fornicação, como a palavra diz aqui. Então, para a gente entender melhor, vamos ver o que é adultério e o que é fornicação. O adultério, ele se dá quando eu sou casada na igreja, matrimônio, né? Casamento na igreja. Para que a gente entenda, o casamento civil, para Jesus, ele não significa nada. Se você casou, né, mesmo que você casou em uma outra igreja, né, vestida de noiva, muito bonito, né? Jesus não abençoou aquele casamento, porque foi um juiz que fez aquele casamento, entendeu? Então, foi feito dentro de uma denominação, dentro de uma igreja que aceita que você case de novo se seu casamento não der certo. Então, quando Jesus diz o que Deus uniu, o homem não separa, o casamento civil, o homem separa, o juiz ele separa, muitas vezes até o próprio juiz que te casou. Então, eu como pastor, para que você entenda direitinho, eu como um pastor de uma outra denominação ou uma pastora, eu não posso aceitar que um casal que participe lá da minha igreja, né, case, chegue diante de mim, case, né, ali no papel tudo bonitinho, eu dei a benção ali ao casal, muito bonito, né, depois vamos a refeição ali, fazer a festa tal. Depois de 2 anos, 3 anos, né, muitas vezes até 1 ano, o casal se separa, né? E ali eu vou dizer o quê? Espere no Senhor que Jesus vai preparar um outro varão para você. Então, quando aparece uma pessoa ali, mesmo que seja da igreja, eu vou lá e caso vocês de novo, né? Se o que Deus uniu, o homem não separa, por que é que eu vou casar você de novo? Então, não existe esse casamento, entendeu? É um casamento civil e ponto, entendeu? Então, se houver ali uma traição de ambos, não é adultério, porque não houve matrimônio. Houve um casamento civil e uma bênção de um homem normal, certo? Agora, quando eu me caso, eu tenho o matrimônio na igreja que verdadeiramente segue. Isso aqui é adultério. Por quê? Porque os padres, eles não casam, não aceitam que você se case de novo. Uma vez casado, sempre casado. Só existe 2 coisas que podem fazer com que você separe esse casamento, né? Que tenha uma autorização de Deus para que seja separado. É você ter casado forçado, por exemplo, né? Como antigamente muitos pais forçavam que os filhos casassem com quem eles queriam. Um casamento sem amor, né? Vamos se dizer assim, sob pressão, ou a fornicação, que é o sexo fora do casamento, ou seja, a traição. Então aí você vai à igreja, você vai pedir para dissolver seu casamento, tirar ali, separar vocês, para que você fique livre para casar com uma outra pessoa. Por quê? Porque houve a traição, certo? Houve a traição, houve a questão de você casar forçado, alguma coisa desse tipo. Ou uma agressão física, não é? Como a gente vê muito aí.
Enfim, tem que ter um motivo concreto que a palavra de Deus peça para que você possa se desfazer desse casamento. Existe essa possibilidade. Do contrário, a igreja não casa mais você. Então você vive em adultério. Então vamos se dizer que eu fui uma mulher casada com meu esposo, 12 anos. Casei na igreja, matrimônio, tudo bonitinho. Não deu certo. Depois de 12 anos nos separamos. Então eu vou arrumar outra pessoa. Eu vou estar cometendo adultério. Eu vou viver a minha vida com essa pessoa vivendo o adultério, mesmo que essa pessoa seja solteira, nunca tenha casado. E se essa pessoa também casou com a outra pessoa na igreja, ambos estamos em adultério. Fornicação. Fornicação, sexo fora do casamento, para as pessoas solteiras. As pessoas que nunca casaram, nunca tiveram matrimônio, casamento na igreja. Sexo fora do casamento. Fornicação é o nome que se dá. E Jesus diz, por fornicação pode-se diluir o casamento, separar o casamento. Fornicação que quer dizer a mesma coisa de traição, né? Traição. Então, o que é que acontece? A gente, existe no nosso meio a castidade. Existe a castidade para solteiros e existe a castidade para casais. A castidade para casais é quando eu honro o meu casamento e só tenho vida sexual com a minha esposa, com o meu marido. Entendeu? Isso é uma castidade que o casal, Jesus exige que o casal tenha, para que ambos vivam na graça de Deus, tanto a família como o casal, os filhos e tudo, não é? Um casamento com traição, Jesus não pode estar presente, não é? E principalmente quando a gente entende a palavra de Deus. Ok. Existe a castidade para casais e existe a castidade para as pessoas solteiras, não é? Hoje em dia, por que que a gente fala que é difícil viver esse pecado? É difícil a gente viver sem esse pecado. Por quê? Porque as pessoas elas se separam porque não dão certo, né? Muitas vezes até se amam, mas se agridem, chega um momento de separar, arruma outra pessoa, vai viver uma vida maritalmente falando com a outra pessoa que já foi casada, ou ela também já foi casada, e aí vão viver no adultério pro resto da vida. As pessoas que casam no civil, que nunca tiveram casamento na igreja e se casam no civil, também estão em pecado, porque o casamento no civil não diz nada para Jesus, não tem a bênção do Senhor, não é? E, por outra vez, os namorados, hoje em dia, não é? Não é como antigamente que se namorava primeiro para depois casar e acontecer o ato sexual. Não. O ato sexual, ele acontece durante o namoro, né? O namoro, o noivado, o tempo que estão juntos, né? Não se fala mais nem em namoro e nem em noivado, é mais o tempo que estão juntos, tá rolando a transa, né? Então, o nome que se dá a isso é fornicação. Pecado contra os mandamentos de Deus. Então, assim, é difícil nós, seres humanos, viver sem cometer tal coisa, não é? Para que eu viva na graça de Deus do jeito que Ele pede aqui, se eu me separar do meu esposo que eu casei na igreja com ele, e ele estiver lá, permanecer vivo, cada um na sua, eu não posso casar de novo. Veja como a palavra de Deus e o regime para entrar no céu é rigoroso. Eu não posso casar de novo porque eu vou estar adulterando. Então, eu tenho que esperar que ele morra para que eu possa ficar viúva e Jesus me libera para casar com a outra pessoa, para que eu não viva o adultério, ok? A mesma coisa acontece na fornicação. Para que eu viva na graça de Deus, né, eu tenho que permanecer casta durante um namoro, né? Mesmo que eu já tenha tido vida sexual, mesmo que eu já tenha tido um casamento, né? A palavra pede que eu viva casta com aquele namoro ali,
até o momento, né, que a gente resolva casar, por exemplo. E sabemos muito bem que isso é difícil. Isso não acontece na prática, não acontece. Porque sabemos que a natureza, ela pede um homem e uma mulher junto, não consegue se manter casto. Ah, vamos namorar, a gente só vai ter um momento íntimo quando casar. É muito difícil. Existe, Maria, existe. Existe aquelas pessoas que são consagradas numa comunidade, tipo uma comunidade Canção Nova, que vivem ali, mas são pessoas que têm um regime ali de oração constante. Quando você vive uma relação com Deus constante, orações, jejuns, tal, você consegue. Você consegue, tanto ele como ela. Então, tem que ter a combinação dos dois. Os dois precisam ser de comunidade, os dois precisam ter um propósito de fazer isso. E claro e evidente que é a melhor coisa que se deveria fazer para que a gente pudesse garantir, né, que o casamento iria ser para sempre. Mas, infelizmente, a carne não permite, né? A carne não permite. Nós não vivemos dessa forma. A gente pode até viver uma castidade. O que é castidade? Ficar sozinho. Ficar sozinho, não estar oferecendo o nosso corpo a ninguém, a pessoas somente para sentir o prazer e pronto, jogar, descartar você. Você pode sim. Dentro da sua oração, dentro da sua caminhada, você pode viver isso, porque eu já vivenciei 13 anos da minha vida. Não é? Então ali você tem a ajuda da Eucaristia, que é Jesus vivo, então você está ali recebendo, não é? Então o tempo que você pode, você não recebe só no domingo, você vai às missas durante a semana, então você está recebendo, então a tua alma ela está fortificada com o Espírito Santo e com Jesus vivo dentro de você, então você consegue viver uma castidade. Você não consegue olhar para um homem para estar desejando, não é? Agora, quando você nada vive sobre isso, claro e evidente que a tua carne vai gritar. Por quê? Porque o desejo, né, foi dado por Deus. A sensação foi dada por Deus. Né? Então foi dada por ele essa coisa de um homem e uma mulher não poder chegar perto um do outro. Né? Por quê? Porque existe essa ligação desde a criação. Se não fosse para a gente sentir essas coisas, o sexo ele viria sem gosto, né? Sem sensibilidade, sem sentirmos nada, sem termos prazer. Seria uma coisa assim, só para procriar mesmo. Mas não, a gente sabe que o sexo ele é prazeroso, né? Então, até os animais conseguem ter prazer, né? Ter orgasmo, ter prazer. Então, é de Deus. Não é errado isso, é de Deus. Mas ele exige essa disciplina para o ser humano, não é? Para que a gente não se perca. A gente vê aqui na palavra também, não é? Se o teu olho está te fazendo pecar, arranca e joga fora, não é? Por quê? Porque se o meu olho, se eu estou olhando para a mulher do irmão ali e estou desejando ela na cama, o que é que vai acontecer? Aquilo vai acontecer. O meu corpo, ele vai começar a sentir a necessidade de ter aquela mulher. Eu já estou pecando. Né? O que é que eu posso fazer contra isso? Não é? Eu posso desejar? Sim, porque é da humanidade. É Jesus que colocou o desejo em você, de você olhar, de você sentir. Tem coisas, tem pessoas que você chega perto que você sente naturalmente. Muitas vezes você nem está interessado, mas você sente uma atração física por aquela pessoa. Então, isso não é culpa da pessoa. A pessoa não está tramando ali sentir nada, mas você sente. Então, natureza, né? Mas eu posso evitar. Eu posso dizer, bom, fulano de tal tá me... Eu tô sentindo que eu chego perto, mas eu sinto assim uma atração física. Mas fulano de tal é casado, né? Eu não quero essa vida para mim. Então, eu não vou mais ter contato com fulano de tal. Então, por aqui é mais perto. Então, eu estou lutando. Está havendo uma luta. Isso pode acontecer constantemente na nossa vida. E a fornicação
é para os solteiros, as pessoas que nunca foram casados, nunca tiveram matrimônio e que se envolvem. Então, vivem muita gente em fornicação. As pessoas que têm uma segunda união, não dá certo com fulano, mora com ciclano e vive ali. Quando você está morando junto com uma pessoa que já foi casada na igreja, você está cometendo adultério. E quando os dois nunca foi casado e vivem junto, é fornicação. Todas as duas são erradas. Jesus não aceita, não aceita. Então, é o caso dos namorados, né? Os namorados hoje em dia têm vida sexual normal. Até chegar o momento de resolverem casar, né? É uma vida normal. Eles não vão estar ali se pegando, se beijando e não acontecer nada, né? Porque eu, particularmente, eu não me garanto com essas coisas. De dizer, não. Entendeu? Vai acontecer. Eu posso viver ali na igreja há 50 anos, né, recebendo Jesus bonitinho, sozinha. Mas com alguém, com certeza, eu vou ter que pedir licença da fila da comunhão em respeito a Jesus, ao meu pecado consciente e vivenciar o que está me oferecendo ali o mundo, não é? É por isso que a gente precisa ter consciência das pessoas que passam pela nossa vida. Eu preciso esperar uma pessoa em Deus, né? Se você pede, você sabe que essa pessoa ela existe. Tanto ela existe, como ela também pede por você, para encontrar você. Então, vai haver isso aí e verdadeiramente ninguém vai ter dúvida de que quer levar essa pessoa para a vida, para o resto da vida. Dividir a vida juntos. Então, vai haver um namoro, vai haver sim uma prática sexual, mas temos um propósito de vivermos para o resto da vida, ou seja, levar para Jesus a nossa vida no altar um dia. Então, assim, é importante que a gente observe que você não fique de mão em mão. Vou tentar hoje com fulano, vou tentar amanhã com ciclano, porque os namoros de hoje é no máximo 3 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não estoura mais do que isso, não. Aí você vai, você já arruma outro, que você arruma outro, que você já arruma outro, e ali você começa a virar prato descartável, copo descartável. Não deu certo, não? Tá. Então vou tentar contigo e por aí vai. Pronto, você tá num momento da sua vida deplorável em questão das coisas de Deus, né? Não tem como. Então, assim, é complicado viver isso aqui, mas dá para viver. Dá para viver com um pouquinho de consciência, não é? Maria, mas eu sou casada, eu vivo com o meu esposo, né? Não somos casados, mas vivemos já há 20 anos, há 15 anos juntos. Procure casar. Vá procurar a sua igreja, o seu pároco e case com essa pessoa. Você já não está há tanto tempo com essa pessoa? Mas ele me faz tanta raiva. Ele lhe faz raiva. Você está procurando o inferno para a sua vida, porque você não está vivendo conforme a vontade de Deus, né? E resumindo, vocês não vão se separar, porque quem passa 15 anos, 20 anos com uma pessoa que está infernizando não vai deixar nunca. Então é melhor que casem e fiquem ali, fazendo a vontade de Deus. São muitos casais que vivem junto, que tem tudo para casar, mas não casam. Tem outros casais que dizem assim, eu gostaria de uma festa enorme. Não importa a festa, não importa. Você pode até comprar um bolinho, fazer uma coisa ali em família. O importante é a bênção de Deus. É isso que Ele pede. Então, se você tiver essa consciência de querer viver a palavra de Deus, você vai viver dessa forma. Entendeu? Você vai fazer só um bolinho e pronto, simples. É simples assim. O importante vai ser a bênção de Deus, a bênção que você vai receber e pronto, você vai viver conforme a vontade de Deus, você e seu esposo, sua família, certo? Para os casais de namorados, né, é impossível, né? Possível, como eu falei, se for
um casal consagrado, um casal que vive em comunidade, que vai viver aquilo ali. Do contrário, não vive. Então, por favor, quem vive uma vida sexual, não chegue, não se aproxime da Santa Eucaristia para receber. Entendeu? Resolva sua vida matrimonial com a pessoa que você está ali namorando, veja o que você vai fazer, ou então, se não der certo, você vai lá, faz uma boa confissão, diz ali que viveu essa vida, esse tempo aí com a pessoa, mas não deu certo e gostaria de voltar para a fila da Eucaristia. Por quê? Não podemos receber Jesus com um pecado que a gente está aceitando. Um pecado que a gente tem consciência que ofende o coração de Deus e a gente está teimando e fazendo, não é? É por isso que a igreja, ela pede um exame de consciência para poder ir lá. Isso é pecado mortal. Receber Jesus tendo vida sexual fora do casamento, do matrimônio. Eu não posso. Eu não posso também me confessar. Você pode conversar com o padre. Um casal que vive juntos pode conversar com o padre e ele lhe aconselhar, né? Mas a confissão, ela foi feita para quem se arrepende. E você que está vivendo junto, você não se arrependeu. Você está com a pessoa há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, há 5 anos. Você está com a pessoa, você está vivendo bem. Você não tem por que se arrepender de estar com ela. Então, a confissão, ela foi feita para quem se arrepende e pede o perdão. E mesmo assim a gente ainda leva a nossa culpa para o purgatório. Mas se você tem uma prática ali, tá namorando, tá tendo com certeza vida sexual, não chegue perto da Eucaristia. Você pode chegar ali para receber Jesus, fazer uma boa confissão ao seu pároco e você receber Jesus sozinha. Tá morando sozinha, tá vivendo sozinha, não tá namorando com ninguém, você tá livre para receber Jesus. Você tá recebendo graça, você tá recebendo vida, né? E quando a palavra vem dizer que quando o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, né? Não quer dizer que você vai arrancar o seu olho e vai ficar cego, não. Se o teu olho tá te fazendo pecar, para onde você olha, você tem desejos, né? Desvie esses desejos, desvie o caminho, não vá para cima, porque todo o teu corpo ele vai cair naquele pecado e tu pode morrer dentro de um pecado e tu perder a tua salvação por isso. Por quê? Porque tu tem consciência do que tu tá fazendo. Entendeu? A mesma coisa a mão quando ele fala, né? Como se ele dissesse, se você tá roubando com uma mão, corte-a antes que todo o teu corpo caia no inferno, né? O que é que vai acontecer se tu começa, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, de repente tu tá dentro de onde? Tá preso, né? Ou morto, né? Então, isso carnalmente, espiritualmente falando, tu pode perder também a tua salvação, porque é mandamento que está dentro dos 10 mandamentos. Não roubar, não matar. Então é isso que a palavra de Deus vem dizer hoje para nós. É um mandamento difícil, mas é a palavra de Deus. A gente não pode passar despercebido com essas coisas. Infelizmente, o ser humano ele não tem esse controle. Não tem esse controle em relação à vida a dois, à intimidade de um homem e de uma mulher. Não temos esse controle. Então, é um pecado consciente que vamos levar, não é? E se você vive com alguém e você não casou, procure casar, não é? Procure. Se você teve um casamento também que aconteceu de ter sido forçado, ou se você foi muito traída pela pessoa, né? E você gostaria, se separou, né? Vamos se dizer assim, se separou, vive sozinha, mas a sua vida foi essa. Vá na igreja, procure saber se você pode se livrar desse matrimônio que você teve, para que você fique livre para casar com a outra pessoa e viva assim verdadeiramente a vontade de Deus na vida, porque até então você está em pecado. As pessoas que casam no civil vestidas de noiva,
achando que tá ali uma beleza. Tem nada a ver. Tá casando no civil. O que Deus uniu, o homem não separa. Você tá casando pela mão de um homem que pode te separar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Viu? Pode ser dentro de uma igreja, com um pastor ali abençoando. Não há a bênção de Deus para um matrimônio. Aparentemente sim, mas não tem. Por quê? Porque aquela criatura não leva em consideração a palavra de Deus quando diz o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Né? Aquele mesmo pastor, aquela mesma pastora que te casou um dia, 2 anos, 3 anos para frente, se tu separar e tu permanecer naquela denominação ali, você pode casar. Que ela mesma vai te casar de novo, vai te dar a bênção daquilo ali. Então, não, você pode imaginar e pensar direitinho, tem nada a ver com a palavra de Deus. Entendeu? Então, complicado, né? Mas dá pra gente viver, levar isso, a gente vai levar sempre, né? E se você tá sozinho, permaneça sozinho o máximo que você puder até encontrar uma pessoa certa, uma pessoa que você diz, eu quero levar essa pessoa pro resto da minha vida. Eu quero estar ali do lado dela, né? E que ela também deseje você. Não tem por que se preocupar, porque eu acredito, Jesus deixou a tampa da panela para cada um. O problema da gente é que a gente não espera. A gente não entrega na mão de Deus o homem e nem a mulher que a gente quer. Da forma como a gente quer. Do jeito que Jesus preparou. Senhor, que seja do teu jeito. A gente não espera. A gente coloca o olho, a gente deseja com a carne e a gente já quer viver tudo com aquela pessoa. Então não dá tempo. Não dá tempo da coisa acontecer. De repente acabou. Mas acabou por quê? Porque não era de Deus. Não era de Deus. Muitas vezes no comecinho a gente pensa, era amor. Foi o amor da minha vida. Nunca mais que eu vou arrumar ou amar a outra pessoa como eu amei aquela dali ou aquele dali. Mentira. Mentira que não era amor. Se fosse amor, estavam juntos até o fim. Amor não acaba. Amor não acaba e amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é decisão. Você só pode separar, você só pode deixar se for por traição ou por agressão física, por exemplo. Quantas mulheres que vivem apanhando aí, né? Não posso me separar porque eu casei na igreja. Nada disso. Jesus não quer isso não, de forma nenhuma. Você pode sim, você pode se separar, mas contanto que você tenha uma vida, viu, controlada em relação a isso. Me separei hoje eu vou detonar, vai começar hoje a minha liberdade, né? Oxe, vou brincar de carrossel, tudo que eu não brinquei durante toda a minha vida que eu tava com esse cretino. Aí quem tá cavando a cova e o buraco do inferno é você mesmo, né? Então pronto. E hoje o evangelho veio desse jeito aí. Nesse modelinho aí, né? Então, vamos lá. Uma boa tarde para vocês, um bom finalzinho de tarde e uma boa noite. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.